Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos à terça-feira da quinta semana do tempo comum. Eu quero acolher você que está comigo ao redor da Palavra de Deus aqui no YouTube. Dê seu like, se inscreva, leve esse vídeo mais para frente. Eu desejo que a graça santíssima de Deus esteja contigo. Vai rezar a Palavra de Deus, peça uma graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados ao teu louvor e ao teu servir. Amém. Hoje rezaremos com o livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 20, até o capítulo 2, versículo 4. Deus disse: fervilhe as águas dos seres animados de vida e voem pássaros sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Deus criou os grandes monstros marinhos e todos os seres vivos que nadam em multidão nas águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sede fecundo e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. E Deus viu que era bom. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundo e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus disse: eis que vos entrego todas as plantas que dão semente sobre a terra e todas as árvores que produzem frutos com sua semente, para vos servirem de alimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo que rasteja sobre a terra, e que é animado de vida, eu dou todos os vegetais para alimento. E assim se fez. E Deus viu que tudo quanto havia feito, eis que tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia, e assim foram concluídos o céu e a terra, com todo o seu exército. No sétimo dia, Deus considerou acabado toda a obra que tinha feito, e no sétimo dia descansou de toda a obra que fizera. Esta é a história do céu e da terra, quando foram criados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial número 8. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Contemplando estes céus que plasmastes e formastes com dedos de artista, vendo a lua e estrela brilhantes, perguntamos: Senhor, quem é o homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. O Evangelho de Marcos, no capítulo 7, versículo de 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viram que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os seus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar bem as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me empresta, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos,
Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vos poderei receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou a sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vos transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como esta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E a palavra do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Amém. Hoje nós continuamos, desde ontem, né? Com o livro do Gênesis, a história que conta a criação do céu e da terra. Deus, ele fala claramente que criou tudo sozinho. Sede fecundo e multiplicai-vos sobre a terra. Mas quando foi para criar o homem, ele falou assim, em vez de falar, Deus criou, façamos, ou seja, Deus, Jesus e o Espírito Santo criaram o homem e a imagem e semelhança. O único que foi criado a imagem e semelhança de Deus foi o homem e a mulher. Quem fez o ser humano? Quem fez o ser humano foi a Trindade Santa. Se você quer respeitar Deus e não se importa que machuque o seu irmão, a sua irmã, não se importa que o maltrate, não se importa que o torture, isso é hipocrisia, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. É o que diz o salmista hoje no Salmo 8. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome sobre toda a terra, sobre todo o universo. E Marcos, no capítulo 7, Jesus vai falar que os fariseus, eles abandonam o mandamento de Deus para seguir as tradições. É verdade, né? Jesus vai dizer que esse povo me honra com os lábios, ou seja, fazem tudo o que está escrito, né? Mas seu coração está longe de mim, porque esvaziam a palavra de Deus. A religião, meu irmão, minha irmã, ela religa o ser humano a Deus. As tradições também nos ligam a Deus. Tudo tem o seu valor, não é verdade? Todos nós temos dentro de nós coisas boas, mas temos também coisas maldosas, muita vaidade, muito orgulho, porque se a gente não cuida, a gente fica usando pequenos detalhes para se justificar dos nossos pecados. É verdade. Todo mundo está olhando para Jesus. Olha só. E dizendo que os discípulos estão comendo sem lavar as mãos. Lavar as mãos era o modo que os judeus faziam para diferenciar dos pagãos. Porque realmente nós temos que fazer algo para sermos diferentes daquele que não tem fé. Mas Jesus chama eles de hipócritas. Porque o que Deus quer, na verdade, é o nosso coração. Se para ter o nosso coração, nós precisamos usar práticas de piedade, de devoção, né? Rezar o texto, rezar o ofício, tudo bem, tudo é válido. Mas tudo isso que é feito não pode ser, não tem um outro direcionamento. É para meu coração ficar um pedaço do céu. Eu não posso fazer as coisas dizendo assim, um pedacinho desse
vício eu não vou deixar. Um pedacinho dessa vaidade é minha. Um pedacinho desse apego é meu. Um pedacinho daquela imoralidade é minha. Se eu sirvo a Deus com os meus lábios e quero ficar em cantos escuros, não quero viver na luz, é chamar você de hipócrita. Então tome cuidado. A religião não pode ser uma máscara que eu uso quando vou para a igreja, quando vou para o templo, quando vou para o encontro, ou quando vou para uma espiritualidade. Não pode ser máscara. A religião tem que ser um remédio para mim e para você. A gente não pode se esconder das práticas. Tem gente que reza o dia todo, mas tem uma língua só Jesus. Olha só, nós temos que fazer o caminho que nos leva a Deus. Aí Jesus vai falar que eles falam as coisas certas, mas o coração deles está vazio. Eles vaziam a palavra de Deus. Jesus diz, você abandona o mandamento de Deus para seguir o mandamento do homem. Se tudo que eu faço, uma pessoa que me faz amar a Deus, e eu faço o contrário, não estou fazendo o correto. Poxa, diabo, entendi não. Olha só, se tudo que você faz como pessoa não te faz amar a Deus, que você não vê, e ao próximo que você vê, nós deixamos esvaziando a palavra de Deus. Jesus falou claro, é mandamento de Deus. Honre pai e mãe. E tem gente que diz que não ajuda o pai e a mãe porque ajuda a igreja, porque é corbã. Não tem nada a ver. O pai e a mãe é o maior presente que Deus nos dá, e Ele nos dá uma promessa desse mandamento. Quem cuidar bem deles terá vida longa. Aí Jesus fala assim para ele, mas vocês, fariseus, interpretar a lei e dizer que não ajuda, pois o dinheiro é para a igreja, é corbã. Então não esconda as tuas ruindades atrás dos preceitos, mas usa o dinheiro para práticas religiosas que te levam a Deus. Cuidado para não pecar nas coisas essenciais. E o mandamento da igreja, o mandamento da lei de Deus, é essa coisa essencial que temos que cumprir, sair do legalismo. Então, peçamos a Deus a graça de que não estejamos no número dos hipócritas, interessados numa troca, interessados num milagre, interessados num sim, para te aproximar de Deus. Peçamos a Deus um coração novo, um coração de carne, e nunca, jamais, um coração de pedra. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem.